Oi, boa tarde a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião do Grupo de Pesquisa em Saúde da Mulher e Disfunção do Assoalho Pélvico. E hoje nós temos o prazer de ter conosco a presença da professora Ana Rios. Queria dar umas boas-vindas aqui já para as pessoas que estão presentes conosco. A Lia, a Isabelle, a Evilene, Ananias e os demais que também estão participando pelo Instagram. Só lembrando que o nosso grupo de pesquisa, ele tem uma programação, nós frequentemente fazemos as nossas lives às sextas-feiras, contudo, a gente está fazendo algumas lives extra, especiais, e hoje uma dessas lives é com a professora Ana Rios. Mas amanhã nós teremos a nossa live, que é às sextas-feiras, de 10 às 11, e que terá como tema estatística para não estatísticos. Então, queria reforçar o convite a todos e que nós possamos contar com a presença de vocês. Então, eu queria inicialmente apresentar a professora Ana Rios. Professora Ana Rios, ela é graduada em Psicologia pela Universidade de Fortaleza. Ela tem MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, Unicristos. Ela é especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho, que é reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia. Ela é mestre em Administração pela Universidade Federal do Ceará. É docente dos cursos de graduação e pós-graduação de Gestão de Pessoas. Ela é executiva e consultora de recursos humanos, com mais de 18 anos de experiência em médias e grandes empresas, atuando em implantação e execução de projetos direcionados ao desenvolvimento profissional e organizacional, bem como gestão de mudanças organizacionais. Além disso, a professora Ana Rios é psicóloga clínica, atuando no manejo de transtornos mentais e qualidade de vida de crianças, jovens e adultos. Também é palestrante de temas relacionados ao desenvolvimento profissional corporativo e de RH. Então, eu quero dar as boas-vindas mais uma vez à professora Ana Rios, agradecer a sua disponibilidade. Sei que o tema é muito pertinente para esse momento, que todos estamos precisando trabalhar, tanto a saúde mental como o autocuidado. Professora, fique à vontade. Agora nós vamos deixar com você o microfone e quero reiterar que as pessoas podem estar participando, fazendo comentários aqui no nosso chat e que a professora estará respondendo. Professora, seu áudio está desligado. Pronto. E agora está ok, né? Pronto, gente. Então, assim, boa tarde a todos, né? Gostaria de dizer que para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, compartilhando um pouquinho dos meus conhecimentos e, de repente, colaborando com a qualidade de vida de vocês, né? Melhorando, aumentando os conhecimentos, né? Nós vamos estar aqui articulando e contribuindo com os conhecimentos que nós todos temos, né? Às vezes formal, às vezes informal, mas que de alguma forma colabora com a nossa saúde mental, né? A professora Camila já me apresentou, então dispensa a minha autoapresentação. Então vamos ao tema, né? Saúde mental e autocuidado, uma combinação que só faz bem. E aí eu pergunto para vocês, né? O que é a saúde mental?
certo? Saúde mental é um conceito que ele não é uniforme em todas as bases científicas, né? O que nós temos, de uma maneira geral, e que todas essas informações, elas convergem e coadunam entre si, é que a saúde mental, ela é uma instância que ela conjuga qualidade de vida, né, qualidade de vida cognitiva, emocional e ausência de doença mental, né? Mas, Ana, o que seria doença mental? Gente, cada cultura, certo, a ocidental, a oriental, elas têm conceitos muito próprios de doença mental, né? Então, assim, a cultura é algo que perpassa a nossa vida, a vida de todas as pessoas do mundo inteiro, e o que seria para nós algo inconcebível, para outras culturas é algo que é concebível. Então, vamos dar aqui um exemplo prático, né? Quando eu falo de suicídio, certo? Na nossa cultura, suicídio é algo inconcebível que deve ser combatido. No entanto, a gente vê em algumas culturas que, por razões, cada um com as suas próprias razões, consideram o suicídio algo nobre. Então, a gente vai ter, por exemplo, entre os samurais, o harakiri, né? Que quando alguém sofre uma derrota e para não morrer em desonra, eles se matam, né? Nós temos os kamikazes também, né? Ou seja, eu posso dizer que o suicídio é algo que é ruim? Sim, na nossa cultura ele é, né? Então o suicídio é algo que ocorre como consequência de de alguma disfunção emocional, mental e cognitiva. Então, eu posso dizer que saúde mental também é uma ausência de doença mental, tá certo? Então, vamos lá. E aí, ou seja, se eu estou numa fase da minha vida que a minha saúde mental está equilibrada, um dos meus comportamentos mais comuns é o autocuidado. Eu cuido de mim. Né? E o que é o conceito de autocuidado? É um conjunto de ações que a pessoa decide com o fito de promover equilíbrio, saúde e bem-estar, né? E aí, assim, nós temos 3 palavras aí muito importantes. Primeiro é equilíbrio, né? Que nós vamos estar falando dessa palavra equilíbrio durante toda a nossa apresentação. E saúde e bem-estar. O que eu quero falar sobre bem-estar? Gente, o conceito de bem-estar não é o conceito de sentir-se bem. Em que aspecto, né? Você pode ter comportamentos, ações que você se sente bem, no entanto, ele não promove saúde. Deixa eu dar um exemplo. Você pode estar numa roda de amigos, se divertindo e beber um pouco mais do que normalmente você bebe, né? Estou falando de bebida alcoólica, certo? Ah, mas eu bebo porque eu me sinto bem. Mas esse sentir-se bem não está associado à saúde. Por quê? Porque nós sabemos que o álcool, ele é uma droga socialmente aceita. Então, assim, é uma droga, vicia, no entanto, é socialmente aceita, é uma droga lícita, né? Digamos assim. Ele promove bem-estar? Não necessariamente um bem-estar que está associado à saúde mental e ao equilíbrio, principalmente quando ele é exagerado, tá certo? Vamos para frente. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem colaborar, por favor, fiquem à vontade de me interromper a qualquer momento. A professora Camila vai estar aí conduzindo, mediando esse momento, tá? Então, como é que eu posso identificar se a minha saúde está em dia ou não, se a minha saúde mental ela está equilibrada ou não? Gente, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: existem comportamentos que nós entendemos que eles estão dentro de um padrão de normalidade. Por que normalidade entre aspas, né? Porque o conceito de normal, ele perpassa pela questão cultural do ambiente em que você vive. Certo? Agora, sim, esse normal também tem que estar associado a um conceito de saúde mental. Então, por exemplo, você pode viver, né, nós conhecemos, já ouviram falar de Cracolândia, lá no ambiente de Cracolândia é normal as pessoas usarem drogas, mas isso promove saúde mental? Não. Isso promove saúde no relacionamento social? Também não. Então, não é, digamos assim, normal, né? Então, assim, aqueles comportamentos que fogem de um padrão aceitável, né, pela sociedade em que você vive, né, ele foge desse padrão de normalidade, certo?
Então, se esse teu comportamento que você está tendo, ele é exagerado, né? Você põe em risco a sua integridade física, moral e emocional, a sua, né? Ou de pessoas que convivem com você, então esse comportamento ele está afetando a sua saúde, né? Então a sua saúde mental ela não está em dia. Então comportamentos exagerados, né? Comportamentos diferentes do seu padrão. Então deixa eu dar um exemplo prático aqui no nosso dia a dia. Nós estamos numa fase de isolamento social, certo? E aí, o que é que a gente tem observado entre as pessoas, né? Principalmente aquelas dos meus pacientes que eu continuo atendendo online, né? Existe um padrão de alimentação, cada um tem o seu padrão de alimentação, certo? Tem pessoas que fazem dieta, tem pessoas que não fazem dieta, mas comem adequadamente. O que aconteceu? Aumentou-se a curva de ansiedade, e essa ansiedade promove o que a gente chama de boquinha nervosa, né? A pessoa começou a comer mais, certo? Então, comer mais, dormir mais, ou seja, ou comer de menos, ou dormir de menos, tudo que foge do padrão de normalidade, certo? São comportamentos que podem estar colocando a sua saúde e a saúde das pessoas que convivem com você em risco. Então, assim, tudo que foge de um padrão comportamental, daquilo que você estava acostumado a viver, né? Então, você fazia, vamos supor, Ana, fazer atividade física é bom? É ótimo, né? Inclusive, as pessoas que já tinham esse costume de fazer atividade física, nesse momento, encontrando dificuldade de permanecer fazendo atividade física, né? Então, elas sentem muito impacto, e esse impacto, ele vai reverberar em outro tipo de comportamento, que é a ansiedade. Aí, a ansiedade, cada um canaliza de uma forma que melhor lhe apraz, tá certo? Então, é comendo muito, ou dormindo muito, né? Jogando, né? Outra coisa, Ana, em relação ao coronavírus, né? Como eu posso associar isso com a minha saúde mental, né? Nós vamos falar sobre isso mais lá no futuro assim, daqui a pouco, né? Mas o que é importante fazer? Quando a gente for falar sobre autocuidado, eu vou falar para vocês como eu posso me adequar ou manter a minha saúde mental ou melhorar a minha saúde mental em tempos de coronavírus. Tá certo, gente? Eu vou pedir que vocês aguardem aí só um pouquinho. A professora Camila está me sinalizando aqui algumas perguntas, tá? Então, vamos lá. Certo, gente? Deixa eu falar uma outra coisa interessante sobre saúde mental. Olha só, fazer atividade física é um comportamento, certo? Aceitável. Todos os profissionais de saúde recomendam, eu recomendo para todos os meus pacientes, tá? Porque a atividade física, ela promove a recaptação das monoaminas, né, nas conexões neurais, então isso aumenta a minha sensação de felicidade, né? Então, assim, de descanso, de bem-estar, certo? Mas, Ana, fazer atividade física demais é bom, né? Então, a diferença do remédio para o veneno é o volume, né? É a quantidade. Então, nem fazer atividade física demais ao ponto de você estressar o seu corpo é bom. Então, a palavra equilíbrio, ela é muito importante nas nossas decisões, né? De como isso vai me impactar, vai impactar o outro e quais são as consequências, tá certo, gente? Vamos para frente. E aí, o que são gatilhos e sabotadores comportamentais, né? Os gatilhos, gente, são eventos ou situações que promovem ou atraem ou suscitam comportamentos positivos ou negativos. Gente, deixa eu dar um exemplo do que é um gatilho, certo? O gatilho, ele pode ser positivo ou negativo, né? Na verdade, tanto o gatilho como os sabotadores, certo? Eles têm uma forma, como é que eu posso dizer? Às vezes eles são inconscientes, nós não percebemos, e outras vezes eles são conscientes sim, né? Então, como eles promovem certos comportamentos, o que é que eu faço? Então, por exemplo, eu sei que se eu, né, vou falar um exemplo de um paciente, né, um paciente que sempre entra em confronto com a família, né, e agora que está nesse tempo de quarentena, né, de isolamento social, todo mundo está muito junto, nós temos muitos conflitos familiares, né, então as pessoas falam, né, a gente vê aí na televisão que a violência doméstica aumentou,
né? Não só entre casais, mas também entre pais e filhos, enfim, né? Entre familiares. Eu sei, o que é o gatilho? O gatilho é aquilo que vai promover o mal-estar, nesse caso, nesse exemplo específico. Então, por exemplo, se eu sei que falar de uma determinada forma, ou reclamar, né, ou gritar é um gatilho para uma confusão dentro de casa, o que é que eu faço? Eu evito. Se eu tenho essa consciência, mas Ana, eu estou estressada, eu estou muito ansiosa, eu não estou conseguindo me conter, tá? Você não está conseguindo se conter e essa sua dificuldade de contenção está sendo o gatilho para dificuldades familiares, né? Os conflitos familiares, certo? Então, o que é que eu faço? Eu tenho que pensar o quê? Olha, eu já sei que para gerar um conflito familiar, dar um grito, né? Aí eu pergunto, o que é que antecede o meu grito? O que antecede o meu grito, né? A minha raiva é essa situação. Eu tenho que identificar quais são as situações que promovem esse gatilho e eu tenho que evitar essas situações. Eu tenho que fugir, eu tenho que me esquivar dessas situações. Porque assim, o que é que você tem que pesar? Isso aí é o que nós chamamos de equilíbrio. O que pesa mais? Né? O que é mais importante para você? Evitar um conflito familiar que vai ter um desgaste muito grande, ou você deixar aquela sua emoção, né, extrapolar aquela sua, né, exteriorizar aquela sua emoção. Né? Eu parto do princípio que nós podemos exteriorizar as emoções de outras formas, de formas mais equilibradas, mais positivas, como, por exemplo, fazendo atividade física, né? Ou simplesmente saindo daquele ambiente de conflito. Então, se eu sei que, vamos supor, sou casada, tenho 2 filhos, e se tem alguma situação que vai gerar conflito entre mim e meu esposo, o que é que eu faço? Eu não quero ter esse conflito. Então, eu evito o contexto, a situação que vai promover aquele conflito, certo? E aí nós somos também muito sabotadores, autossabotadores, né? Nós sabemos quando eu identifico quais são os gatilhos, ainda assim eu permito, eu conscientemente, às vezes, permito que aquilo aconteça, eu me autossaboto. Então, deixa eu dar um exemplo, né? Então, para algumas pessoas, né, uma pessoa em particular, estou pensando aqui um paciente, ele sofre muito com as questões de redes sociais, né? Ele está sofrendo muito com as coisas que estão aparecendo nas redes sociais. E aí, o que é que ele faz, né? Eu coloquei aqui o gatinho, indo ali nas redes sociais arrumar confusão. Mas ele arruma confusão para ele e arruma confusão para os outros. Por quê? Porque ele fica extremamente estressado, né? Ele fica deprimido e aquilo reverbera na sua família, né? Em relação aos cônjuges, aos pais, aos filhos, certo? Então, assim, se eu sei que a rede social, seja ela qual for, ela é um gatilho, né? Para mim, né? Ela me traz algum tipo de sofrimento, então eu tenho que impedir. Né, eu tenho que me esquivar, eu tenho que fugir desse gatilho, eu não posso me auto-sabotar. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Isso também, gente, essa consciência do que é gatilho, do que é sabotador, ela também pode reverberar, né? Você pode ampliar para outros ambientes, como o ambiente profissional, né? Um ambiente social, de uma maneira geral, com seus amigos, os amigos das redes sociais também. No meu caso, eu que sou professora, né? Eu sou professora, eu tenho os meus valores, os meus princípios, meus alunos, claro, né? Eu trabalho com a diversidade, né, dentro da academia, então eu sei que alguns assuntos, alguns temas, eles são polêmicos demais, nós não vamos conseguir nem esgotar numa aula, nem num semestre inteiro, e nem nós vamos conseguir mudar de todos os princípios, os valores dos alunos, porque cada um tem uma história de vida que construiu aquela forma de pensar. Então, o que é que eu faço? Eu evito alguns assuntos muito polêmicos, porque eu sei que nós não vamos render nenhum fruto positivo nesse sentido. Então, esse comportamento de conhecer quais são os teus gatilhos, né? E os comportamentos que te sabotam é muito importante para você evitar os conflitos familiares, os conflitos no ambiente de trabalho, tá certo? E isso Ana, como é que eu faço isso? Você tem que saber quais são os contextos, né, em que estão envolvidos esses conflitos e o que antecede esses conflitos, né? Então, se você consegue perceber quais são os contextos e o que antecede,
a sua decisão tem que ser fugir, né, desses eventos. Ok, gente? Vamos para frente, né? Então, como eu posso tomar conhecimento de tudo isso? A primeira coisa que você tem que fazer é se observar, né? O autoconhecimento, ele é uma condição sine qua non, né? Para que você consiga ter uma visão mais ampla, mais profunda a respeito de si e a respeito do outro. Isso é o que nós chamamos de maturidade, certo? Então, você se observa, né? À medida que você se observa, isso vai estar promovendo o autoconhecimento, certo? Aí você tem que se observar em termos de pensamentos, certo? Olha só, pensamentos, comportamentos e sentimentos, certo? Porque aí eu tenho o seguinte, né? O meu comportamento, o meu pensamento, ele vai gerar um sentimento, uma emoção. Essa emoção, ela vai gerar um comportamento. Então, vamos ver aqui isso de uma forma prática, né? Na psicologia, na TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu trabalho hoje, que eu atendo meus pacientes, nós entendemos que nós temos crenças, né, que nós construímos ao longo da nossa história, da infância até agora, né, e os nossos comportamentos e emoções, elas vão reforçando essas crenças. Então, vamos supor, se eu tenho uma crença de desvalor, certo? Eu tenho aqui uma crença de desvalor, né, e aí eu penso o seguinte, vai gerar essa crença de desvalor, que é algo que é inconsciente, vai gerar um pensamento automático, dizer assim, poxa vida, ninguém vai querer me contratar, eu nunca vou conseguir publicar um artigo, né? Você acha que você não tem valor, o que você faz não tem valor, né? E aí o que acontece? Você tem esse pensamento automático gera que sentimento de tristeza. Esse sentimento de tristeza vai te levar a um comportamento. Qual comportamento? Você vai para o seu quarto chorar, né? Com sentimentos de autocomiseração, de autocompaixão, demais, né? Isso pode te deprimir, certo? Então, eu tenho que me conhecer, me observar, né? Para que eu possa tomar decisões, atitudes mais assertivas. Mas, Ana, e a opinião dos outros? Né? A opinião dos outros pode me ajudar nesse autoconhecimento? Certamente. Mas aí, na opinião dos outros, nós temos que filtrar. Ana, quando é que a opinião dos outros, essa opinião deve ser observada, né? Olha só, se você... Primeiro, né, o que eu digo muito para as pessoas, observe, escute aquelas opiniões que são recorrentes entre pessoas diferentes. Em que aspecto? Em ambientes diferentes. Então, vamos supor, na tua família as pessoas dizem assim, teu pai, tua mãe, teu cônjuge, diz assim, mas você é uma pessoa muito calada, você é uma pessoa muito tímida, isso te atrapalha muito, é muito difícil conviver com você, a gente nunca sabe o que é que você está pensando, o que é que você está sentindo, né? Teu cônjuge fala isso, né? E aí no teu trabalho, o teu gestor fala assim, poxa vida, Ana, você deveria ser uma pessoa, você é gestora de RH, você deveria se comunicar melhor, você é muito calada, é difícil conversar contigo porque tu não expressa as tuas opiniões. Aí eu tenho o quê? Dois ambientes, pessoas falando de um mesmo comportamento, que é o meu comportamento de ser calada, né? Ser calado não é tão ruim, desde que não me traga prejuízo, né? Então, ou seja, nenhum comportamento é ruim, desde que não me traga prejuízo e nem traga prejuízo para os outros, né? Então, parto do princípio que aquilo que me faz mal e faz mal para os outros, isso atrapalha e impede de nós termos uma saúde mental plena. Tá ok, gente? Então, assim, a opinião dos outros, você deve observar essas opiniões em vários ambientes diferentes, né? No trabalho, na família, com os amigos, tá certo, gente? Que aí eu vou começar a perceber que, de repente, aquela opinião faz sentido na minha vida e eu devo trabalhá-la, tá ok? Vamos para frente. E aí nós vamos falar de autocuidado, né? Então, falamos de saúde mental, falamos de comportamento, né? Ou seja, de pensamentos que levam a emoções e que determinam nossos comportamentos, certo? E aí o que é que eu posso fazer? A gente vai começar com autocuidado. Onde é que a gente começa o autocuidado, minha gente? A gente começa por dentro. Então, se as tuas emoções, se a tua autoestima, ela não está equilibrada, dificilmente você vai ter um autocuidado também equilibrado e dificilmente você vai conseguir cuidar do outro de maneira equilibrada, né? Então,
Equilíbrio é uma palavra de ordem, minha gente, né? Observar, e eu digo até que eu usei o exemplo de ser calado não é de todo ruim, né? Se você é uma pessoa que observa, que analisa, e a tua palavra, ela é assertiva, e ela é no momento certo, eu posso dizer que às vezes, que possivelmente a tua palavra, ela vai soar como um refrigério para aquele que escuta, né? Então, às vezes, falar muito não é tão bom, mas escutar com clareza, né? Eu digo assim, que o psicólogo, ele faz uma escuta qualificada, né, e ativa. O que é essa escuta ativa? É uma escuta que está para além daquelas palavras que estão sendo ditas pelo paciente, né? A gente tenta escutar o que está nas entrelinhas, qual é a relação direta e indireta com a queixa, tá certo, gente? Então, vamos lá. Então, eu começo por dentro, né? Quando eu começo por dentro, eu vou trabalhar minha autoestima, eu vou trabalhar as minhas emoções. Se as minhas emoções estão equilibradas, é muito mais fácil que eu equilibre todas as áreas da minha vida. Então, por exemplo, se as minhas emoções elas estão equilibradas, eu consigo discernir melhor as dificuldades que eu tenho enfrentado na família, no casamento, no trabalho, certo? Isso é o que eu chamo de inteligência emocional. Inteligência emocional é quando eu consigo ter equilíbrio emocional e conseguir observar com clareza cada evento que está na minha vida e cada coisa está no seu devido lugar. Certo? E aí nós precisamos desenvolver hábitos de autocuidado. Gente, hábito é algo que é desenvolvido, né? Não é algo que a gente possa dizer que a gente nasça, né? A gente nasce com os nossos instintos, né? Comer, beber, dormir, desejo sexual, tudo isso é instinto. A gente nasce com isso, né? Mas hábito é algo que nós devemos desenvolver. Certa vez, eu ouvi de uma amiga, isso já faz muitos anos, assim, talvez uns 15 anos ou mais, ela disse assim, eu tenho que criar o hábito de colocar atividade física na minha vida, assim como eu tenho o hábito de comer, de dormir, né? Então aquilo foi muito, muito forte para mim, porque o tempo todo eu fico, até hoje, né, eu faço atividade física regularmente, mas é algo que eu sempre tenho que lembrar, isso tem que ser hábito, isso tem que virar um hábito, e já virou um hábito, graças a Deus, né? Tanto que agora eu estou fazendo muito pouco por conta do isolamento social, porque a academia está fechada, mas eu tento fazer em casa, porque me faz falta, virou um hábito, né? Um hábito muito positivo, né? Mas existem hábitos que são negativos. Gente, ó, todo hábito, ele vai reverberar em várias áreas da tua vida, seja ele positivo ou negativo. Então, verifica, né? Faz uma autoanálise e tenta se perceber quais são os hábitos, né, que te impulsionam e quais são aqueles que te trazem prejuízo, tá ok? Então, vamos para frente, tá? O desenvolvimento de hábitos de autocuidado, eles promovem autoestima, autoconfiança, saúde emocional e social. Olha só, gente, hábitos de autocuidado, né, promovem autoestima. Essa autoestima, autoestima e autoconfiança, certo? São duas instâncias que estão totalmente ligadas, associadas à inteligência emocional, tá? Muitas pessoas não têm sucesso profissional, não é porque elas não conhecem sobre o assunto, né? Aquele conceito de empoderamento. O que é o conceito de empoderamento? Empoderamento é a pessoa que ela é a autoridade naquele assunto, né? Ela sabe sobre o que está falando, ela sabe executar muito bem aquela atividade, então ela é empoderada. No entanto, o empoderamento, ele exige em si também a autoconfiança, ok? Então, uma pessoa, para ela ser empoderada, ela tem que ter autoconfiança. Então, ela sabe o que fazer, sabe como fazer, mas ela não acredita em si mesma, né? A autoestima dela é baixa e a autoconfiança dela é baixa. Se você quiser ter sucesso na vida, você tem que se observar. A minha autoestima está em dia, a minha autoconfiança também. Então, muitas pessoas em que eu fiz coach de carreira, a maioria delas, né? O problema delas era de autoconfiança. Elas não reconheciam em si uma pessoa que realmente era empoderada naquilo que eles faziam, né? Então, o desenvolvimento da autoconfiança, ele é um pilar para o desenvolvimento profissional, né? E esse desenvolvimento de hábitos de autocuidado vai gerar saúde emocional e social, ou seja, as minhas relações sociais, elas também serão
saudáveis, né? Então, a minha relação comigo mesmo e com o outro, ela é saudável, não é aquela relação de dependência emocional. O que é que nós temos visto hoje em dia? Pessoas codependentes emocionais, dependentes do outro e codependentes emocionais. Quem sabe, né, professora Camila, a gente pode falar e ter uma live aí sobre codependência emocional, né? No futuro, né? Quem sabe? É muito interessante esse tema, né? Como nós temos na nossa comunidade, na nossa sociedade, pessoas que são codependentes emocionais e quanto isso gera desequilíbrio, né? Nas nossas relações, certo? E aí, quais são os hábitos de autocuidado, né? Nós devemos, nas nossas relações, evitar pessoas e situações que são tóxicas, né? Aquilo que me faz mal. Então, para um paciente meu, eu digo para ele, olha, você tem que ter jejum de rede social, né? Não vai ver política na rede social, porque ele é uma pessoa que gosta muito de política. Dê um tempo, quando você perceber que isso está te deprimindo, que isso está gerando ansiedade, isso aí são situações tóxicas, você tem que fugir, tem que dar um tempo, fazer um jejum, né? De rede social, evitar essas pessoas. Quem são as pessoas tóxicas? Pessoas tóxicas são aquelas que te julgam demais de maneira negativa, são pessoas que são do contra, elas nunca valorizam o que você faz, o que você fala, né? A impressão que dá é que elas estão jogando contra você, né? Essas pessoas, elas não merecem, digamos assim, a tua confiança. O ideal seria que você vá se afastando um pouco, assim, mas, Ana, essa pessoa que faz isso é minha mãe, é o meu pai, é o meu marido, são os meus filhos, né? Como é que eu vou evitar essas pessoas? Você pode não evitar as pessoas, mas daí você vai fazer aquele exercício. Quais são as situações que são gatilhos para aquela pessoa, o meu cônjuge, ou meu pai, ou a minha mãe, se torne uma pessoa tóxica? Ah, vamos supor, uma situação gatilha quando eu peço a opinião sobre uma roupa que eu estou usando, né? Que eu vou para um evento, que eu vou para o shopping, né? Então, assim, se isso é um gatilho, né? A pessoa vai dizer, ah, essa roupa é muito feia, você fica muito gorda nessa roupa. Então, você não vai mais perguntar, porque é uma situação tóxica e essa pessoa está fazendo isso com você, né? E no ambiente de trabalho, do mesmo jeito, quais são as pessoas, quais são as situações em que pessoas podem ser tóxicas para você? Situações em que você perde duas coisas importantes na área organizacional, que é o meu caso, que eu tenho muita experiência, né? 18 anos de experiência. O que é que eu fui verificando com o tempo? Que as críticas no ambiente do trabalho, nós temos uma tendência a entender as críticas como críticas pessoais e não como críticas profissionais. Ou seja, parece que eu, Ana Rios, estou sendo criticada. Na verdade, é aquela atividade que está sendo criticada. Então, você tem que evitar de interpretar aquela crítica como sendo pessoal. Não é você, é o trabalho, né? Mas, Ana, fui eu que fiz o trabalho, né? Como é que eu modifico esse contexto? Você modifica o contexto da crítica perguntando como, qual seria a melhor forma, a forma mais adequada, mais eficiente, né? A tua comunicação, ela tem que ser aprazível, ela não pode ser violenta, porque se você tem uma comunicação reativa, né, você gera um ambiente de violência na comunicação, né? E é só o que tem dentro das organizações, das instituições, de uma maneira geral. Como é que eu evito isso? Todo o contexto. Você primeiro tem que fazer a análise do contexto, né? Qual é o contexto? Ó, sempre que esse tipo de situação acontece, vem algum tipo de crítica. Então, evite esse tipo de situação. Evite essas pessoas, né? Porque elas não vão te fazer bem. Mas, se for impossível evitar essas pessoas e evitar esse tipo de situação, tente não trazer tudo que for dito ou for feito como se fosse algo pessoal, fosse contra você, como se a pessoa estivesse te perseguindo, né? Nós temos muito esse sentimento de perseguição, né? Mas, Ana, eu não consigo. Então, querido, vamos fazer o seguinte, marca uma sessão de psicoterapia comigo, e aí a gente vai compreender todo o teu contexto, e nós vamos desenvolver estratégias para você enfrentar essas situações que estão sendo difíceis para você. Tá legal? Vamos para frente. Outra coisa interessante, né, que vai promover o teu autocuidado. Movimente-se, saia da cama, né, faça uma atividade física. Já falamos isso sobre atividade física. Gente, esse movimento, ele é muito forte, tá?
Muitos dos meus pacientes com depressão e com ansiedade, né, eles têm um comportamento recorrente, que é literalmente não sair da cama. Eles passam um dia dentro do quarto. Aí eu digo, né, para eles, olha, vocês têm, eu vou falar de uma pessoa especial, né, você tem que sair do seu quarto, literalmente, né, vai estudar, que não se, vai estudar na sala, vai jogar teu videogame na sala, né, vai caminhar com teu cachorro, mas sai de cima da cama, porque a tendência é que esse comportamento, ele é um comportamento sabotador. O ficar na cama, né, o ficar morgando, é um comportamento sabotador. Então, saia da cama, movimente-se, né? Eu tenho um paciente que, inclusive, ele faz algo interessante. Ele é um rapaz, né? Ele é estudante também, e ele vai ajudar a mãe dele nas tarefas domésticas. A mãe dele tá adorando, lógico, né? Então, assim, uma forma que ele faz de sair da cama, de se obrigar a sair da cama, é ir ajudar a mãe a fazer tarefa doméstica, né? Então, ele varre a casa, ele passa o pano, ele tira o pó, ele lava a louça, ele cozinha. Então, isso diminui, certo, o ambiente, o tempo em que ele fica dentro do quarto morgando, e isso diminui, digamos assim, as crises de depressão, né? E se você for fazer uma atividade física, gente, não precisa necessariamente fazer 1 hora de atividade física. Para vocês terem uma ideia, eu faço 30 minutos de atividade física por dia. Isso já me deixa super bem, já me deixa feliz. E a atividade física é uma coisa que faz tão bem ao nosso corpo e à nossa mente, que deixa até a gente mais bonito, né? Porque melhora a autoestima, faz a gente queimar aquela caloria que está sobrando, tá certo? E nos dá mais vitalidade. Gente, a atividade física dá vontade de viver, né? E eu digo muito para os meus pacientes, vão fazer caminhada no sol, né? No sol, porque isso vai te dar mais vitalidade, certo? E aí estão me perguntando assim, como é que eu vou fazer, como é que eu evito procrastinação? Oh, meu Deus, que coisa difícil é a procrastinação. Primeiro, você tem que se perguntar, por que eu estou procrastinando isso? Por que eu evito isso que eu devo fazer? Então, por exemplo, por que eu evito escrever um artigo? Por que eu fujo da atividade física? Por que eu evito fugir da dieta? Eu tenho que entender qual é o significado dessa tua esquiva, né? Por que você foge dessa situação que você tem que dar conta? Aí eu tenho que entender isso, você tem que compreender também qual é o valor que essa atividade tem para você. Então, por exemplo, a pessoa foge, ela procrastina a atividade física. Aí eu tenho que me perguntar, qual é o valor da atividade física para essa pessoa? O que significa para ela? Aí eu pergunto para ela, o que você ganha em procrastinar, em fazer atividade física? Ah, eu ganho mais tempo de descanso, né? E o que você perde? Ah, eu perco saúde física e emocional. E aí eu pergunto para ela, o que é mais importante para você? O descanso ou a saúde física e emocional? Ah, a saúde física e emocional é mais importante. E aí ali a gente desenvolve uma estratégia para que essa pessoa consiga fazer atividade física e não procrastine mais. Mas a procrastinação ele é um hábito que ele é desfeito aos poucos a partir do desenvolvimento de estratégias que sejam coerentes com a rotina da pessoa, né? Com a vida da pessoa e com os valores dela. Tá ok, gente? Eu não sei se ficou claro. Dá um joinha aí para eu saber se ficou claro. Certo? Estão me perguntando aqui, pedindo para eu falar sobre desemprego, pessoas que perderam o desemprego, o que é que eu faço, né, nesse tempo de desemprego, nesse tempo de que eu não estou assistindo aula. Gente, o desemprego, ele é uma situação muito ruim, né? É duro, é triste, não há que se falar que há algo bom na fase de desemprego, salvo se a razão for por motivo de saúde e você tem ali um lastro para poder viver com qualidade de vida e cuidar da sua saúde, né? Se for essa situação, mas se não for, a maioria das vezes não é. Ana, o que é que eu posso fazer nesse tempo de desemprego, né? O que é que eu posso fazer para minorar essa situação? Gente, o que é que eu digo muito para as pessoas que eu faço orientação de carreira, tá? O desemprego, ele é um momento em que você tem que, obrigatoriamente, você tem que aumentar o teu network, né? E aí tu aumenta o teu network como? Tu tem que participar, tu tem que ter um currículo no LinkedIn, certo? Você tem que ter contatos com gerentes de RH de outras instituições,
né? Vamos supor que você é você é um gerente de produção. Você tem que conhecer gerentes de produção de indústrias, de outras indústrias, né? Você tem que participar de workshops, tem que participar de congressos, tem que fazer lives. Ana, mas eu não consigo falar nada em público porque eu sou uma pessoa muito tímida. E aí você tem que ter desenvolver competências que te ajudem a falar em público, né? Deixa eu dar um exemplo pessoal meu para vocês, tá? Particular, eu morei 3 anos no Rio de Janeiro, e aí quando eu voltei para Fortaleza, em 2014, eu não tinha emprego, lógico, né? Em fevereiro, eu cheguei em fevereiro, eu não tinha emprego, e aí eu fui concluir o meu MBA em gerenciamento, eu já tinha começado na Fundação Getúlio Vargas, e quando eu voltei para cá, eu concluí o meu MBA em gerenciamento de projetos na Unicristos, né? Cheguei lá um dia, no sábado, para assistir a aula, cheguei na sala da coordenação para perguntar onde era a sala, né? E aí chegou uma professora e perguntou assim para mim: você é professora ou é aluna? Aí eu disse as duas coisas. Hoje eu estou como aluna, porque eu vou assistir a aula, mas eu sou professora, aí eu disse quais eram as disciplinas que eu ministrava, e por coincidência, né? Ela era coordenadora do curso que eu dou aula hoje na Unicristos, e ela me convidou para assistir aula. E aí concluí o curso lá na Unicristos, e eu fui convidada para dar aula no curso de gerenciamento de projetos da Unicristos. Então, hoje eu dou aula lá em 2 MBAs. Né? Ou seja, estudar, fazer cursos, aumenta o nosso network. Então, o que você tem que fazer nesse tempo? Aumentar o teu network, né? A tua relação social com profissionais da área, certo? Isso é algo que é mandatório, né? Deixa, assim, tenta suavizar a tua tristeza, a tua chateação, a tua frustração por conta da demissão. Toma essa decisão assertiva de aumentar o teu network. Então, assim, as estratégias que tu vai tomar tem que ser muito adequado com o teu desenvolvimento profissional, com a área que você atua, certo? Então, para mim, no caso aqui a docência, deu muito certo. Então, a gente tem que desenvolver essas estratégias. Então, vamos para frente e a gente falar sobre autocuidado, certo? E aí, outro hábito muito importante de autocuidado é cuidar da aparência. A gente vê a menininha aí altamente maquiada, embora ela esteja, assim, com a maquiagem muito forte, né, digamos assim, ela está se achando bonita. O importante é isso, né, você olhar para si, né, e a tua aparência, ela te agrada, né, você está feliz com aquilo. Se você não está feliz com a sua aparência, é possível que a tua autoestima esteja baixa, né, e um dos indicadores de que a nossa autoestima, de que a nossa saúde emocional, ela está abalada, digamos assim, é quando nós não cuidamos da nossa aparência, né? Porque cuidar de si, digamos assim, é um indicador de que nós estamos muito bem. O excesso também não é bom, né? Então, eu cuido tanto de mim, eu penso tanto em mim, que eu não sou uma pessoa generosa, não sou uma pessoa empática, isso também não é bom. Então, é aquela história, né? A diferença do remédio e do veneno é a dosagem, né? Então, a palavra de ordem aqui é equilíbrio, né? Vamos lá. Outra coisa importante, né? Ter uma rede social, ou seja, rede de amigos que seja uma rede saudável, né? Você tem que ter amigos que te façam rir, que eles elogiam o que você faz, o que você fala, tá? São pessoas que te incentivem a fazer as coisas boas, são pessoas que quando você tem uma conquista, eles torcem por você, eles são felizes porque você conquistou algo, né? São pessoas que você pode pedir uma ajuda, né? Pode pedir um consolo, né? Desabafar. Agora, seja também essa pessoa, né? Seja uma pessoa que alguém pode te procurar, né? Seja empático, né? O que é empatia, né? Empatia é sentir a dor do outro como ele está sentindo, embora isso seja um tanto... Isso é muito filosófico, né, gente? Porque ninguém só sente a dor quem de fato está sentindo, mas a gente tem mais ou menos uma ideia do que é sofrer, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui real. Eu atendo um paciente que era noivo, né? Ficou viúvo, digamos assim, viúvo entre aspas, porque ele não chegou a casar e ele está sofrendo muito, esse meu paciente. E eu cheguei a atender a sogra dele, né? E aí, a minha atitude empática com ela, né? Eu conversando com ela, eu disse assim, dona fulana, só uma mãe entende uma outra mãe, né? Então, a dor da perda de um filho é algo assim incomensurável, não dá para medir. Eu não sei o que é sentir essa dor, eu não quero sentir nunca essa dor,
né? Mas como eu sou mãe, eu tentei ser empática nesse momento de dor dessa pessoa, né? Então, tente ser solidário, generoso. A generosidade, olha, você dá aquilo que, uma das máximas do cristianismo, né? É melhor dar que receber, né? A generosidade, ela gera em nós uma sensação de felicidade, né? Então, se você está numa condição, numa situação de dar, é porque você está numa situação mais favorável. E que bom, né? Devemos ser gratos. Então, vamos lá, gente. O que mais você deve fazer? Você tem que ter, para o autocuidado, você tem que ter um lazer ou um hobby frequente, né? O teu lazer pode ser ler um livro, pode ser assistir filme, assistir jogos de futebol. No meu caso aqui, eu descobri um novo hobby, que eu estou amando demais, que eu coloquei aqui, que é uma pessoa pintando uma tela, né? Então, eu estou aprendendo a pintar telas. Então, isso me faz muito bem, isso promove saúde mental para mim, porque quando eu estou pintando as minhas telas, eu estou, assim, muito concentrada naquilo que eu estou fazendo, né? A criatividade, gente, para vocês terem uma ideia, a criatividade, ela gera uma sensação de prazer muito grande. Então, se você pode fazer um trabalho manual, algo que você está criando, você está desenvolvendo novas conexões neurais, né? Isso vai impedir, né? Vai evitar de que você tenha, vamos supor, Alzheimer. Então, faça alguma atividade que você possa promover criatividade, tá ok, gente? Vamos para frente. Outras coisas que todo mundo já sabe, né? Durma bem. O que é dormir bem? É pelo menos 8 horas por dia, né? Então, eu sempre pergunto para os meus pacientes, quantas horas você tem dormido? Ah, tenho dormido 6 horas, tenho dormido 10 horas, 12 horas. Eu tenho um paciente que dorme 12 horas, né? Isso é saudável? Não, não é, né? Se isso acontece pontualmente, né, dormir 12 horas ou dormir 5 horas por dia, se isso acontece pontualmente, tudo bem. Agora, se isso é uma rotina, existe aí um desequilíbrio, né? Tudo que é desequilibrado não é bom. E comer bem da mesma forma. Comer bem não é comer muito, é comer com qualidade, né? Então, por exemplo, um dos comportamentos que a gente observa em alguns transtornos, como, por exemplo, o transtorno bipolar, quando a pessoa está no estado mania, né, que o transtorno bipolar nós temos o estado mania ou o estado depressivo, né, há essa oscilação durante algumas semanas ou meses nesse estado. Então, vamos supor, no estado mania, tem pacientes que dormem 2 horas por dia, né, então, assim, que bom, a pessoa produz 22 horas no dia, isso é muito bom, e são pessoas que produzem muito mesmo, elas trabalham muito, mas são pessoas com comportamentos extremamente exagerados, né? Elas consomem demais, elas compram demais, elas bebem demais, elas dormem de menos, certo? Então, ou seja, tudo que está fora do padrão não é equilibrado, né? E aí uma outra coisa que você pode fazer é o manejo emocional do auto-perdão, autocompaixão e do estresse. Autocompaixão, gente, ele é diferente de autocomiseração, né? A autocompaixão é o que nós podemos dizer assim, seria algo muito semelhante ao auto-perdão, né? Se perdoar, se compreender, né? Saber interpretar aquele momento de dor, né? Da maneira mais adequada possível, não é sentir pena de si mesmo, mas se perceber, né? Como um agente ativo da situação, de ter autocontrole, certo? Gente, desculpa aí, eu tenho 2 rapazes e eles entraram aqui na sala, mas daqui a pouco tudo volta em ordem, tá? Quando eu falo de auto-perdão, eu estou falando também de você se perdoar em situações que fugiram do teu controle, né? Nós não temos o controle de tudo, aliás, nós não temos o controle de quase nada. Eu acho que essa pandemia veio nos mostrar que, na verdade, como nós estamos, como nós somos vulneráveis, né? Então, a gente tem que se perdoar de coisas que nós não podemos dar conta. Então, não se sobrecarregar com muito trabalho, com muitas atividades, né? Saber dizer não, principalmente para aquelas coisas que nos trazem muito prejuízo, certo? Vamos em frente. E aí, vocês já ouviram falar muito de mindfulness, né? Da prática de mindfulness. Gente, o mindfulness é algo muito semelhante à meditação, né? No meu caso, eu pratico a oração, certo? Então, existe uma neurocientista, a doutora Rosana, ela é considerada uma das maiores neurocientistas do mundo, né? Ela é brasileira, ela é carioca, se não me engano, e hoje mora nos Estados Unidos, certo? Ela lidera lá um grupo de neurocientistas nos Estados Unidos, e ela diz o seguinte: a oração, ele faz muito bem, né? A espiritualidade, ela faz muito bem ao ser humano. Então, assim, o mindfulness,
né? Que seria algo que é uma concentração, é uma atenção plena, né? Ou um momento de descanso da sua mente, né? Isso vai gerar satisfação, serenidade na sua vida. O desenvolvimento da espiritualidade já é comprovado cientificamente, né? Que cura as pessoas. Então, aos meus pacientes, eu incentivo, né, que eles pratiquem os mindfulness, principalmente os que sofrem de ansiedade, né, exercícios de respiração, né, e a espiritualidade, né, no meu caso eu pratico a oração, tá? E por fim, minha sugestão também, quando você tentou de tudo, né, e não chegou ao resultado que você desejava, eu digo, vá fazer psicoterapia. Por quê? Na psicoterapia, o psicólogo, ele vai te esclarecer, vai te ajudar a clarear o que está acontecendo contigo, né? Quais são os comportamentos que são disfuncionais e que te geram prejuízos, e nós vamos desenvolver estratégias para você lidar com esses comportamentos disfuncionais. Certo, gente? Isso também é um hábito de autocuidado. Eu sou psicóloga e eu faço psicoterapia, né? E aí, quais são as palavras de ordem? E que nós falamos algumas delas, né? Nós falamos muito de equilíbrio, né? Determinação e disciplina. Não importa qual seja a tua decisão, né? Você vai ter saúde mental primeiro se você tiver equilíbrio nas tuas decisões, né? Essas decisões, para que elas aconteçam de fato, né? Você tem que ser determinado e tem que ter disciplina, né? Tem que fazer todo dia, tem que criar um hábito, e assim você vai ter saúde mental, né? O autocuidado é algo que exige muita disciplina também, né? E evita que a gente procrastine o que é bom na nossa vida. Então, gente, é isso. Eu espero ter colaborado com vocês, contribuído com vocês, certo? Fico aí à disposição para perguntas. Espero que a gente se encontre em outras ocasiões, fico aí à disposição de vocês, tá? Seguem os meus contatos, né, no Instagram, me sigam lá no Instagram, sempre tem dicas de saúde mental, segue aí o meu contato de WhatsApp também, tá? E eu fico à disposição de vocês para mais perguntas, tá ok, pessoal? Muito Parabéns, professora obrigada. Ana Rios. Foi maravilhosa a sua apresentação. Creio que tocou assim, em pontos nevrálgicos para todos nós nesse momento, que é realmente podemos, eu creio também que essa situação do coronavírus, né, dessa pandemia, veio permitir que nós pudéssemos parar para nos analisar. Como a gente tem pessoas que não sabem ficar sozinhas, que ela não gosta desse momento de ficar sozinha, sempre tem que estar em grupo. Tem Então, isso dificuldade de também lidar com a solidão, né? isso. E ficar com ela mesma, se curtir, né, pensar, avaliar o que tem feito, saber quais são suas expectativas do futuro. Se você puder só parar de compartilhar a tela, para que a gente Ah, possa ver sua foto toda, professora, fica bom. deixa eu. Gente, Só pausar a apresentação da tela, lá embaixo. pausou? Peraí. Não, lá Ah, embaixo. pronto. Isso, ótimo, perfeito. Então, assim, a gente teve muitas dicas aí, tanto como a gente lidar com esses sentimentos, como trabalhar algumas questões-chave no trabalho, ou quem, por acaso, nesse momento perdeu o trabalho, ela pode usar esse tempo a seu favor. Eu creio que tudo depende da forma como a gente olha, aquela história do copo Uhum. quase Meio, cheio, é, ou meio vazio, né? o meio vazio. Então, a gente precisa ter um olhar mais positivo sobre nós e sobre o que a gente pode utilizar a nosso favor. Usar as Uhum. situações difíceis como um trampolim para que a gente possa alçar voos mais altos. E com a Uhum. sua ajuda, então, isso ficou maravilhoso. Eu fui Ah, passando, obrigada. as pessoas estão parabenizando muito aqui no Instagram, estão dizendo excelente, ótimas palavras, bom demais, sair da ilha faz bem, né? Várias pessoas comentando, e ao longo da sua apresentação elas foram deixando aqui suas contribuições. Eu quero mais uma vez recomendar a professora Ana Rios, tanto como
docente, mas também como psicóloga clínica. É uma pessoa que já é da nossa convivência, a gente já conhece o trabalho dela, e a gente quer deixar aqui essa recomendação perante o grupo. Se alguém estiver precisando, tanto de forma preventiva como tratamento, a professora Ana Rios continua desenvolvendo esse trabalho utilizando as redes sociais, na questão assim online. Ela está também fazendo esse tipo de atendimento, como ela já deixou aqui os cartões dela. Então, eu queria me despedir, queria que ela dissesse algumas palavras para a gente finalizar, para que eu possa parar a apresentação. Gente, eu agradeço demais a atenção de vocês. Para mim foi um prazer muito grande, certo? Eu fico aí à disposição de vocês para conversarmos aí pelo WhatsApp, pelo Instagram, tirar dúvidas, tá? Contem comigo. Se quiserem fazer psicoterapia online, no momento eu estou atendendo online, né? E quando esse momento de isolamento social eu volto a atender presencial, e aqueles que preferirem online, continuarei online, tá? Agradeço demais a atenção e contem comigo. Obrigada, professora Camila, professor Ananias, e nos encontraremos aí em outras ocasiões. Muito obrigada. Com Tchau, certeza. Um tchau. abraço a todos. Tchau, tchau.